De todos os equipamentos de áudio, a console de mixagem é aquela que desperta mais atenção, principalmente nos não iniciados. Todos aqueles controles, todos aqueles botões chamam muito a atenção de todo mundo que passa por uma console e é impossível não parar e dar uma olhadinha para ela. Vamos conhecer de perto como é que funciona uma console de mixagem. Os termos mixer, console e mesa de som são geralmente utilizados para designar um equipamento que seja capaz de combinar e redirecionar os sinais de áudio vindos de suas entradas em direção às suas saídas, normalmente com algum tipo de processamento como controle de nível e equalização. Console é a abreviação de console de mixagem, enquanto mixer geralmente se refere a equipamentos menores, geralmente com o máximo de 12 canais de entrada. Mesa de som é o termo genérico, muito utilizado no Brasil para nos referirmos tanto às grandes consoles de mixagem quanto às de menor porte, com menor número de canais e com menos recursos. O pré-amplificador é um circuito que dá ganho aos sinais de áudio de pequena amplitude que elevam a um nível que seja o ideal para o processamento e mixagem com outros sinais de áudio. Praticamente todas as mesas de som possuem um circuito pré-amplificador. Estes circuitos têm a difícil função de aumentar os frágeis sinais nominais dos microfones, que são da ordem de menos 70 a menos 50 dBu, a níveis que vão de menos 20 dBu a mais 4 dBu. Em termos de tensão, o ganho vem de níveis medidos em microvolts a níveis que estarão entre meio volt e 2 volts. É um ganho imenso. O pré-amplificador é o primeiro estágio ativo que vai processar os sinais dos microfones conectados à mesa de som. Porém, uma mesa de som é muito mais do que apenas um pré-amplificador. Ela pode ser considerada um complexo sistema de áudio, que permite uma variedade de diferentes mixagens e endereçamentos de sinais, bem como o processamento desses sinais. Uma mesa de som pode ter de 2 a mais de 200 canais de entrada, bem como uma variedade imensa de canais de saída. Vamos dar uma olhadinha em um canal de entrada de uma console de mixagem de porte médio. Aqui a gente encontra os controles do pré-amplificador, que é onde a gente vai dar ganho nos sinais de entrada, e também os controles do equalizador. Além disso, aparece uma palavrinha ali que é insert. Insert é como se fosse um desvio do sinal para que esse sinal seja enviado para periféricos externos à console. Ou seja, o sinal entra na console, passa pelo pré-amplificador, recebe um ganho, e esse sinal, já com um ganho aumentado, vai para um equalizador externo, um compressor, alguma coisa assim, e depois volta modificado para dentro da console. O insert é uma forma de modificar o sinal em um equipamento que está externo à console. Lá em cima a gente tem a chave liga e desliga do Phantom Power. Phantom Power que é uma alimentação fantasma que a gente usa para alimentar os microfones e os direct box que precisam desse tipo de alimentação. Depois disso aparece para a gente um inversor de polaridade, uma chave de inversão de polaridade. Essa chave ela simplesmente inverte a ligação dos pinos 2 e 3 do conector XLR. Depois disso a gente tem o seletor de entrada. Muitas mesas apresentam dois tipos de entrada para aquele mesmo canal, uma entrada de linha e uma entrada de microfone. Então ali a gente seleciona qual é a entrada que a gente vai querer manipular naquele canal da mesa. Depois a gente tem o controle de ganho do pré-amplificador, claro, que a gente já viu ali atrás. É quando a gente vai chegar com o nível do microfone ou da fonte que estiver ligada ali, que normalmente é um nível muito pequeno, a gente vai aumentar esse nível para que o processamento dentro da mesa seja totalmente perfeito, sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de problema. O controle de ganho ajusta a relação sinal-ruído. A gente precisa dar ganho para quê? Para tirar o sinal que a gente está recebendo do piso de ruído da mesa. Toda mesa tem um piso de ruído. Você liga a mesa, ela tem ruído. Então o que a gente precisa fazer? Pegar esse sinal e elevar, tirar de perto desse ruído da mesa, para que a gente tenha um sinal íntegro viajando por dentro da mesa ali, sem nenhum tipo de problema. Depois a gente tem o filtro passa-altas. Para que serve o filtro passa-altas? É para a gente limpar a baixa frequência que a gente não precisa em determinadas fontes. Se a gente tem uma fonte que não tem baixa frequência, a gente vai nessa chavinha aí, limpa a baixa frequência, isso ajuda a gente na nossa mixagem. A gente precisa saber qual é a frequência que essa chave vai atuar. Isso vai estar marcado na mesa, a gente não tem problema com isso. Olha lá na mesa direitinho e analisa se aquele instrumento, aquela fonte que está ligada naquele canal, precisa ou não dessa baixa frequência. Se não precisar, liga aquela chavinha que ela vai ajudar a limpar a nossa mixagem.
Depois a gente tem ali controle de ganho das altas frequências. A gente já está falando do equalizador. É quanto de ganho ou quanto de atenuação a gente vai dar numa determinada frequência nos agudos, na alta frequência no equalizador dessa mesa. Depois a gente tem o seletor de frequências número 1. O que é o seletor de frequências número 1? A gente vai selecionar em qual frequência a gente vai atuar. Percebam que nessa mesa, nesse exemplo, a alta frequência é fixa. Ela é fixa numa determinada frequência, a gente não pode mexer em qual frequência, a gente não pode alterar qual é a frequência que a gente está mexendo ali. Já no controle de médios, a gente já tem um seletor de frequência, a gente vai escolher qual é a frequência que a gente vai mexer, que a gente quer mexer, e logo depois abaixo a gente tem o controle de ganho das médias frequências, que a gente vai escolher se a gente vai dar ganho ou se a gente vai atenuar. Logo depois disso a gente tem outro seletor de frequências, que é outra banda de frequência. A gente vai escolher qual é a frequência que a gente vai querer atuar ali. E depois a gente tem o controle de ganho ou o de atenuação para aquela frequência que está ali. E depois, a quarta frequência desse equalizador é uma frequência grave, que a gente também não escolhe qual é a frequência que a gente pode atuar, é uma frequência fixa, e a gente tem controle de ganho ou de atenuação. Logo depois disso, a chave que liga e desliga o equalizador. Para a gente ligar ou desligar o equalizador, colocar o equalizador no circuito ali, colocar o equalizador no canal. Essa chave é muito importante quando a gente tem dúvida na equalização que a gente está fazendo. A gente equaliza, vai lá, desliga a chavinha, analisa, pensa bem, será que está valendo, será que não está valendo essa equalização? Se achar que está valendo, está valendo. Se não achar que está valendo, a gente vai continuar o ajuste até a gente chegar no som que a gente tem na cabeça, no som que serve para aquela fonte que está ligada naquele canal daquela mesa. Depois disso, a gente tem as mandadas auxiliares. O que são mandadas auxiliares? Mandadas auxiliares servem para a gente pegar uma amostra daquele sinal. O sinal vem passando pelo canal, chega num ponto que você quer uma amostra daquele sinal que você pode enviar para algum tipo de periférico também. Você pode enviar, por exemplo, para um processador de efeitos, para colocar um reverb, um eco, alguma coisa assim naquela fonte sonora. Então o que você precisa? Você precisa de uma amostra desse sinal, para esse sinal entrar nesse aparelho e esse aparelho volta em algum canal da mesa, e aí você tem o sinal seco, sem efeito, no canal da mesa, que é o canal onde está entrando o sinal, e o reverb, o sinal com reverb, ou com efeito, ou com o que você quiser, num outro canal para você poder misturar o que você quer de cada um desses sinais. Você quer mais o sinal seco, você bota mais o sinal seco, você quer um pouquinho mais de reverb, um pouquinho mais de eco, ou processamento que for, você bota um pouquinho mais desse processamento. Isso é um tipo de processamento paralelo. Você tem o sinal seco puro e também o sinal processado. Você tem os dois trabalhando ali e você mixa como você quiser. Ao contrário do insert que a gente viu anteriormente. O insert é um processamento em série. Depois que o sinal passa pelo processamento, você não tem mais aquele sinal puro, você só tem o sinal processado. O insert está no caminho do sinal. A mandada auxiliar é um desvio que pega um pedaço do sinal, pega uma amostra do sinal, mas o sinal continua, o sinal original continua andando pela mesa até a saída que você designar. A gente tem também a chave pré-pós-fader. O que é a chave pré-pós-fader? É a forma que essa mandada auxiliar vai funcionar. Quando a gente aperta essa chave para ela ficar pré-fader, não importa a posição do fader, que é o master daquele canal, é o volume daquele canal, não importa para o sinal que está sendo desviado pelo auxiliar, pela amostra que está saindo pelo auxiliar. Agora, quando essa chave está na posição pós-fader, um pedacinho do sinal que está indo para a saída auxiliar vai depender da posição do fader. Quanto mais a gente aumenta o fader, mais sinal vai ter na amostra auxiliar. Se a gente baixar o fader, menos sinal a gente tem na amostra auxiliar. Ali a gente tem dois blocos de 4 mandadas, que é a forma que essa mesa resolveu fazer, esse fabricante resolveu fazer essa mesa. Então ele tem quatro mandadas auxiliares e um controle pré-pós para as 4 mandadas, e depois outras 4 mandadas auxiliares com outro controle pré-pós para as 4 mandadas. No finalzinho lá do nosso canal, a gente tem o controle de panorâmico. O que é o controle de panorâmico? É onde a gente vai querer colocar, onde a gente vai querer posicionar essa fonte de sinal que está entrando na console. Mais para a direita, mais para a esquerda, no centro, totalmente para a direita, totalmente para a esquerda. E esse aí é o controle de panorâmico. Depois disso a gente tem a chave mute. O que é a chave mute? É para a gente desligar o canal.
aquele sinal, a gente não quer aquele sinal mais entrando, ou naquele momento a gente não está usando aquele sinal, a gente aperta a chave mute, a gente fecha aquele canal não vai estar mandando mais sinal para a saída da console. Depois a gente tem um medidor de nível do canal, que é quanto de sinal a gente está entrando nesse canal, e é muito importante a gente olhar para esse medidor de nível de sinal quando a gente está ajustando o ganho. A gente não quer nem que o sinal distorça, nem que acenda a luz vermelha, e a gente não quer que esse sinal fique lá embaixo, perto do piso de ruído. A gente quer que esse sinal fique ali no meio do caminho, entre o piso de ruído e a distorção. É assim que a gente ajusta nosso ganho. Depois disso a gente tem a chave PFL. O que é a chave PFL? O que é PFL? PFL é Pre-Fader Listening. Quando a gente aperta essa chave, a gente manda o sinal desse canal para uma saída de fones, por exemplo, para a gente ouvir o que está acontecendo naquele canal ali. O PFL é antes do fader, Pre-Fader Listening. Não importa a posição do fader, a gente vai estar ouvindo na saída de fones aquele sinal que a gente escolheu para estar naquele canal ali. Depois disso a gente tem as chaves de endereçamento, para onde a gente vai mandar o sinal desse canal. O sinal está entrando lá em cima, está sendo processado, equalizado, insertado, de todo jeito, e só que ele tem que ir para algum lugar. Para onde é que ele vai? Essas chaves de endereçamento mostram para a gente se a gente quer mandar para subgrupos, e daqui a pouco a gente vai falar deles, ou se a gente quer mandar para o master, para a saída master da mesa. Depois disso a gente tem o fader, que é o controle de volume, exatamente o controle de volume daquele canal. Se eu aumento o volume dele, eu vou ter mais sinal lá na saída. Se eu diminuo o volume, eu vou ter menos sinal daquele canal lá na saída. Então isso aí é um canal de entrada de uma console de porte médio. Da entrada, depois que o sinal passa por todo esse caminho, esse sinal vai seguir para as suas saídas ou subgrupos. Depois que o sinal passa pela entrada e é processado da forma que a gente quiser, esses sinais vão ser endereçados para as saídas ou subgrupos. Vamos ver quais são os controles que a gente encontra nas saídas e nos subgrupos. Aqui a gente tem um conjunto de 8 subgrupos e mais a saída Master LR. Vamos ver quais são esses controles. Lá em cima a gente tem as chaves de endereçamento. O que são essas chaves de endereçamento? Bem, a gente pode pegar o nosso sinal, ele vai passar pela entrada, a gente pode mandar esse sinal para um subgrupo de áudio. Por exemplo, imagina que a gente tenha 8 canais de bateria. A gente mixou aquela bateria toda direitinho, está totalmente equilibrada, mas a gente quer abaixar um pouquinho a bateria inteira. Se a gente não tiver um subgrupo, a gente vai precisar atuar nos 8 canais da bateria. Por outro lado, se a gente enviar esses 8 canais da bateria para um subgrupo, a gente vai ter um fader ou no máximo 2 faders, se for estéreo, para atenuar ou aumentar aquela bateria inteira. Ela está toda equilibrada, a gente quer aumentar ou abaixar inteira. Só que esse subgrupo, depois ele precisa ser endereçado para o master, que é onde saem todos os sinais da mesa. A mesa tem uma saída master, que é onde sai todo mundo. Então, todo mundo em algum momento precisa ser endereçado para a saída master. E se a gente está passando com o sinal pelo subgrupo, a gente precisa endereçar este subgrupo para o master. Ou seja, o sinal vem dos canais, são agrupados num subgrupo, manipulados da forma que a gente acha que deve e endereçados para o master, que é onde sai todo mundo. Então lá em cima a gente tem a chave de endereçamento para o master, desse subgrupo para o master. Depois o controle de panorâmico desse subgrupo para o master. O subgrupo 1 eu quero do canal esquerdo, eu quero no canal direito, no master esquerdo, ou eu quero no centro. Vamos escolher de acordo com o que estiver chegando naquele subgrupo. Depois temos os medidores de nível do subgrupo, que é para a gente entender se a gente não está somando muitos canais naquele subgrupo e está saturando aquele subgrupo. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não saturar o subgrupo, porque a gente já tem os canais todos ajustados. Quando a gente soma esses canais, eles vão somar de alguma forma lá no subgrupo. Temos que tomar cuidado para ver se a gente não está saturando o subgrupo com essa soma. Depois a gente tem a chave AFL, que é parecida com a PFL, só que ela é After Fader Listening. A gente ouve depois do fader, ou seja, a posição do fader importa para o que a gente está ouvindo nos nossos fones, por exemplo. Depois a gente tem os faders, que são o nível que a gente vai mandar do que está chegando nesse subgrupo para o master. Ou seja, o sinal entra pelos canais de entrada, é endereçado para um subgrupo e o sinal
é controlado pelo fader do subgrupo. O sinal que vai para o master vai ser controlado pelo fader do subgrupo. E depois a gente tem aqui o master. Nessa console em particular, ela tem uma chave de função da console. Quando essa console vai ser usada para PA, ou seja, para mixar o som que as pessoas ouvem lá fora, ou quando ela vai ser usada para mixar monitor, que é a monitoração dos músicos ali. Essa console que está servindo de exemplo para a gente, ela tem as duas funções, a gente pode escolher ali naquela chave qual é a função que ela está tendo naquele momento. Depois a gente tem ali o controle de volume dos fones. Lembra das chaves AFL e PFL? Então elas mandam um sinal para a saída de fones e ali a gente controla o nível do fone para a gente não ficar surdo com som de mais e nem deixar de ouvir com som de menos. Depois a gente tem a chave seletora de fonte de sinal para a saída dos fones. Vai ser o PFL, vai ser o LR, vai ser o AFL. Essa chave seletora vai dizer para a gente, isso vai depender de mesa para mesa de como esse negócio funciona. Depois a gente tem o master da saída mono. O que é o master da saída mono nessa console? É uma soma do LR, que vai para um sinal, uma saída mono, que a gente vai ver já já lá na traseira da console. Depois a gente tem master fader do canal esquerdo, master fader do canal direito. Ali é o master da mesa, ali é o volume geral do sinal que está saindo na saída master da mesa para alimentar o próximo estágio, que pode ser um equalizador, pode ser um processador de sinais, como a gente viu lá atrás no nosso diagrama da cadeia dos sinais, da cadeia dos equipamentos que a gente usa para fazer o nosso sistema de som. Agora vamos dar uma olhadinha no painel traseiro da mesa para a gente clarear um pouquinho mais tudo isso que a gente viu até agora. Bem, o painel traseiro da mesa é onde a gente vai fazer as conexões. Essas conexões são importantes, que é para onde a gente vai mandar os sinais que entraram na mesa, foram processados e mixados. Bem, ali no cantinho direito a gente tem os conectores de saída e os inserts dos auxiliares de 1 a 4. Ou seja, aquelas mandadas auxiliares, elas têm saídas, que é para quê? Para a gente poder enviar esse sinal para um processamento externo e processar externamente aquele sinal. E ela também tem inserts. O que é um insert? A gente pode insertar um equipamento ali naquela saída. Depois disso a gente tem os conectores de saída dos auxiliares 5 a 8. Nessa console ela é um pouco mais simples. As saídas de 5 a 8 não tem insert e não tem saída XLR. Ela tem uma saída TRS, também conhecida como P10. Depois a gente tem os conectores de saída e os inserts dos subgrupos de 5 a 8. Percebam que nessa console, somente os subgrupos de 5 a 8 têm saída dedicada. Os subgrupos de 1 a 4 não têm saída dedicada. Então, os subgrupos de 1 a 4 eles só servem para endereçar internamente o sinal. Os subgrupos de 5 a 8, eles também podem pegar esse sinal e endereçar para equipamentos externos. Depois a gente tem ali os conectores de saída e os inserts do master da mesa, ou seja, onde sai todo mundo. A gente pode enviar esse sinal para um outro equipamento depois da cadeia e a gente pode também insertar algum controle de dinâmico ali para que a gente ajuste esse sinal antes dele chegar no próximo equipamento da cadeia. Depois disso a gente tem o conector da saída mono, que é exatamente a soma do L com o R, que é a soma dos dois masters da console. Hoje em dia, a gente pode separar as consoles de mixagem em dois grandes grupos, consoles analógicos e consoles digitais. A grande diferença entre elas é como o áudio é processado e manipulado. Nas consoles analógicas, o sinal elétrico vindo das fontes se mantém dessa forma até a saída da console. Ele é elétrico do início ao fim. Nas consoles digitais, logo após o pré-amplificador, esse sinal de áudio é convertido em informação digital e processado dessa forma até ser novamente convertido em sinal elétrico na saída da console. Vejam como o diagrama de uma console digital pode ser intrincado, porque a console digital tem muito poder de processamento. Como as informações digitais são muito mais fáceis de serem manipuladas, as consoles digitais normalmente têm uma grande capacidade de processamento e roteamento desses sinais digitais. Aqui você pode ver como pode ser um canal de entrada de uma console digital, com suas muitas possibilidades. À exceção dos controles de dinâmica, os quais veremos mais adiante em detalhes, os principais controles são aqueles que também estão presentes em uma console analógica. Dê uma pausa no vídeo para você se familiarizar com os controles oferecidos por essa console.
Como podemos perceber, as diferenças são apenas de forma de tratamento de sinal e, claro, da maior capacidade de processamento de uma console digital. Entender o caminho do sinal e o que cada um dos blocos de processamento faz é fundamental para que a operação de uma console, tanto analógica quanto digital, seja feita de forma plena e sem sustos. No nosso próximo vídeo, vamos conhecer mais de perto os equalizadores.